Olá pessoal, estamos de volta para a 9ª aula do curso Bartender Coquetéis Clássicos. Marco, tem algumas perguntinhas que sobraram ainda da última aula, então eu vou fazê-las, tá bom? Claro. Temos aqui da nossa amiga Isabela, a amarelinha. Gostaria de saber se existe algum coquetel que tenha na sua composição água gaseificada saborizada. Coquetel clássico, acredito que não. Assim, são quase 80 coquetéis clássicos autorizados, né, aprovados pela Associação Internacional. É muita coisa. Agora, eu acredito que água gaseificada com sabor, como essas águas que a gente tem visto nos últimos tempos, acredito que não. Tá. A gente tem refrigerantes, mas Sim, água, sim. acredito que não. Legal. E outro do Irã Oliva. Marco, o que é a técnica do sour, também utilizada no preparo do sidecar? Técnica do sour? Na verdade, o sour ele é um grupo, né, de coquetéis. A gente até comentou ontem quando falou do pisco sour que a gente preparou na aula de ontem. São receitas que levam uma base cítrica e uma base doce, basicamente. Okay. Mas ele é um coquetel mais cítrico. Você pode pegar pisco sour, whisky sour, eles têm a mesma característica, que é o quê? Pegar um destilado, dar um toque cítrico e um toque adocicado. Tá? Okay. Então isso é uma combinação clássica da coquetelaria. O sidecar, ele tem essa característica de pegar o conhaque, colocar o cítrico e o adocicado. Okay. Sidecar, para quem não sabe também, é o nome desse drink ser sidecar, é porque uma das lendas, sempre são várias lendas, né? É que o bartender que criou essa receita, ele diz a história que ele costumava chegar no trabalho com uma moto que tinha aquele espaço para passageiro, sabe? Sim. Do lado, que é o sidecar. Exatamente isso. Então acabou ficando conhecido como sidecar ou drink, entre outras histórias. Interessante. Outra aqui, perguntinha do Brian Soares. Marcos, são exatamente quantos os drinks clássicos considerados pela International Bartender Association? Se eu não estou errado, são 78, 77, alguma coisa assim. Entre 70 e 80. É muita coisa. Tem muitas receitas que elas nem são mais consumidas. Provavelmente, quando a associação ela for fazer uma renovação dessa lista, eles vão repensar em o que está sendo muito consumido hoje e o que não está sendo consumido há muito tempo e deve sair. Mas eu acredito que são umas 70, 77. A gente fez quase um terço, né, aqui. Pois a gente vai fazer quase 30 receitas. 30 receitas, no total. né? Mais de 30. Outro perguntinha do Rafael Passarelli. Existe algum outro coquetel clássico com cachaça além da caipirinha? De cabeça eu não lembro, acredito que não. Acredito que seja o nosso primeiro coquetel na Associação Internacional, que é uma conquista recente também. Foi em meados dos anos 80 que a gente teve um trabalho de divulgação da caipirinha muito forte, né? E agora nos anos 90 a gente recebeu a caipirinha como um coquetel clássico. Tá. Assim, que faz com que todos os bartenders do mundo tenham que um dia olhar para a caipirinha ou vir a provar, que é muito bom. Legal. E o Irã também quer saber sobre bebidas em camadas. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. A gente vai falar, vou até adiantar então o assunto, a gente vai falar agora de utensílios, né? E outros insumos. Bebidas em camadas é um estilo de drink que costuma ser usado muito em shots, tá? Como que a gente faz? Usando bebidas. Todas as bebidas aqui no bar, elas têm densidades diferentes, né? É o peso do líquido. Quando a gente reconhece, estuda bastante, reconhece o peso de cada líquido das bebidas, a gente sabe qual bebida, se a gente colocar devagarinho, uma em cima da outra, qual bebida vai ficar em cima. E a ideia dessas bebidas de camada, como até no slide do shot, né? A gente tinha, é que a pessoa possa tomar
Se ela vira de uma vez, ela não vai sentir nada, porque vai vir uma quantidade total de bebida. Mas que ela tome dessa forma aqui, de uma vez, mas ao mesmo tempo um pouco mais devagar, e primeiro ela tem uma bebida, depois a outra e depois a outra. Então é quase que uma harmonização em um shot. É bem... Hoje em dia a gente não vê muitos drinks em camadas sendo consumidos, porque até tem um fundinho mais lúdico, infantil, a gente está indo mais para uma linha fresca de taça, então, mas provavelmente em breve vai voltar. Certo. Muito bem, o que vamos ver nessa nona aula então? Bom, a gente vai falar de utensílios de bar, tá? Não adianta saber fazer o drink, não adianta saber a história do drink sem escolher o utensílio ideal. E aí a gente está... Primeiro, eu acho que o carro-chefe da coquetelaria é a coqueteleira, tá? A gente tem um estilo de coqueteleira aqui, que é a Boston Shaker, tá? É esse aqui, que também pode ser usada com a Mini Tin, que é essa peça aqui. Tem a mesma função, só que não quebra nunca, né? Em bares, a gente costuma usar bastante essa aqui, porque a gente consegue ver quanto está colocando de cada bebida e a evolução do próprio coquetel sem ele estar pronto. Aqui é uma coisa mais bar rápido, freestyle, eventos, tá? Ou até bar que vai fazer flare, tá? O que a gente tem que ter em mente para o Boston Shaker? De um lado, a gente coloca gelo e líquido, bebidas. Desse lado, a gente coloca, a gente não coloca nada, simplesmente bate. Dicas de ouro. Dicas de ouro. O que eu vou fazer aqui? Pré-gelar meu Boston, tá? Se a câmera pegar exatamente aqui, você vai perceber como ele muda. Desce um pouquinho. Vai lá. Chega um pouquinho mais. Ó, ele já está começando a ficar gelado. Eu não preciso nem mexer, certo? Verdade. Já tá, só paradinho. E aí, onde eu vou preparar o meu drink? Aqui. Considerando que isso aqui já é um ambiente totalmente limpo, né? Meus utensílios estão totalmente limpos. Eu posso usar uma outra coqueteleira para preparar aqui. Então eu já estou gelando essa parte e pré-gelando essa bebida. Eu vou ter uma troca menor de temperatura, tá? Então é uma dica. Então você começa a preparar aqui, na hora de finalizar, passa para cá, tira o excesso do gelo, né? Do líquido, passa para cá e aí bate. Bom, então coqueteleira é importante sempre a gente ficar atento com esse movimento de fechar, tá? Ele tem que dar um tranco. E para abrir, as pessoas têm um receio muito grande em abrir a coqueteleira. Porque isso aqui é uma peça de aço que ela é mais mole, tá? Ó, ela tem uma mobilidade, um molejinho. Quando você fecha o copo assim, ela está se abrindo para encaixar esse copo, certo? Na hora de abrir, o que você precisa fazer? Dá um tranquinho aqui para ele soltar. Que é aquela batidinha que você dá. Você pode tanto dar essa batidinha, como você pode simplesmente apertar um pouquinho o copo embaixo e mudar o ângulo desse copo. Super simples, tá? Certo. Aqui, você pode abrir aqui do lado ou tá? Sem fazer força. Mas isso é prática também. Na hora que você for fazer, vai ficar com receio e tal. Vai praticando que sai numa boa, tá? Legal. Esse copo aqui a gente usa também, ele não costuma ser um copo... É um copo longo, ok, como vocês viram. Mas não é esse tipo de copo, não é esse tipo de copo, tá? Ele tem uma borda bem mais grossa e o peso dele é um copo mais grosso, tá? Ele é mais seguro para a gente fazer esse movimento.
certo? Dúvidas? Do Não, Boston por Shaker? enquanto não. A gente tem aí antes de entrar no Mixing Glass, um outro tipo de coqueteleira, que é essa aqui em 3 partes, tá? Então, mesmo recipiente, a gente tem esse aqui, que já vem com um coador, Coador. tá? Opa. E a tampa. Porque aí você fechou os 3, bateu bem, só tira a tampa e serve. Esse é um estilo mais clássico, tá? De coqueteleira, mas tem algumas receitas que pedem essa aqui, que funciona muito melhor quando feitas nessa aqui. Agora a gente tem o Mixing Glass. O Mixing Glass, ele serve muito para a gente fazer bebidas mexidas, tá? Bebidas que têm densidades parecidas, como é o caso do Dry Martini, que a gente leva gin, vermute e só. Ok. Se a gente for fazer um Manhattan aqui, que a gente fez ontem, whisky, vermute, tinto e angostura, eles também têm a mesma linha. Diferente dos shooters que a gente falou agora, aqueles copos que tem medida, você coloca um licor, um destilado, um outro licor mais denso. Aqui é ótimo para a gente preencher com cubos de gelo. É muito importante no Mixing Glass a gente trabalhar com cubos de gelo, ao invés de gelo picado, tá? Porque a gente vai permitir que o líquido que vai entrar aqui, ele não seja diluído, tá? Muito facilmente. E aí com a bailarina a gente vai fazer esse movimento. E essa é a bailarina, então. E essa é a bailarina. Ok. Tem outros tipos de bailarina? Tem. Eu trouxe 3 para Legal. mostrar para vocês, Tá. mas só terminando o Mixing Glass, é um copo extremamente frágil, porque ele é um vidro fino. Tem que tomar muito cuidado na hora de lavar, manusear, e às vezes até com esse movimento aqui, se você perde o ritmo e coloca aqui, pode quebrar, tá? Tá. Então toma muito cuidado em casa, porque com certeza todo bartender, seja profissional ou caseiro, já quebrou um Mixing Glass na vida. Então toma muito cuidado para não se machucar. E aí temos a bailarina, que eu trouxe 3 modelos para vocês conhecerem. Primeiro é esse aqui. Pegou, tá? E ele tem esse torcido aqui, ó, que ele serve para quê? Muitas vezes a gente quer colocar uma bebida num copo e não quer que o líquido direto bata naquele copo ou naquela bebida que já está ali, quer que ela entre com mais cuidado. Então existe essa parte aqui que ajuda o líquido escorrer, ele não desce de uma vez, ele vai perdendo força e Olha que cai interessante. tranquilamente. Uhum. Também a gente usa essa parte, às vezes, para misturar. Às vezes é melhor do que essa parte de cima, a própria colher. As bailarinas normalmente têm uma medida exata para a colher, tá? Às vezes varia de 5, 7,5, 2,5, tá? Como é o caso dessa aqui, que é uma bailarina bem completa. Ela tem desse lado 2,5 e desse lado 5 ml, 5 mililitros, tá? Ela também tem esse torcidinho. E ela tem, para melhorar, essa base aqui. Dá pra ver, né? Isso é para perder Pro líquido, o quando líquido descer cair, mais devagarzinho. ele desce devagar, ele bate aqui e ele perde totalmente a força. Então ele não vai afundar no copo. Ele vai bater e vai descer mais lentamente. Então, quando a gente quer fazer montagens, ele ajuda muito, Legal. tá?
E essa aqui é uma bailarina mais clássica. Tá? Tem vários formatos mesmo. O legal dessa aqui é que ela é redonda, tá? Na haste. Ou seja, quando eu faço esse movimento eu não me machuco, que ela é redonda. Às vezes algumas bailarinas elas são meio achatadinhas, então esse movimento acaba machucando os dedos. E quem vai fazer isso muitas vezes no bar, Claro. realmente acaba se machucando. Legal, Certo? vamos fazer um drink usando a bailarina? Exatamente. A gente vai fazer um dos maiores drinks dos bares de todos os tempos. Blood Mary, Blood Mary. Muito bem. que usaremos... Posso passar os ingredientes? Por favor. Então, para o nosso famoso Blood Mary, temos 45 ml de vodka, Que já está aqui. 90 ml de suco de tomate, 15 ml de suco de limão, uma colher rasa de sal marinho, Já está aqui. 5 gotas de pimenta tabasco, 15 ml de molho inglês, uma pitada de pimenta do reino moída e um talo de cenoura. Prontinho. Blood Mary, convido, vou aproveitar aqui, tem um artigo que eu escrevi lá no Mixology News, que é o meu site, que é sobre Blood Mary, sobre a história do Blood Mary. Conta desde a história da Maria Sangrenta, que é uma história super interessante de uma mulher que tinha eu não lembro se ela era uma rainha ou uma princesa, que vocês vão ver lá, que costumam cortar cabeças de pessoas por aí, e foi homenageada com o Blood Mary, entre outras histórias e algumas variações. E tem um grande dilema de como fazer o Blood Mary, mexido ou batido, tá? A maioria dos bares servem ele batido, tá? A gente vai fazer batido, mas eu vou falar também desses detalhes de como ele seria mexido, ou até em outra técnica que é super interessante, que é a gente chama de throwing, que é jogar um líquido de um lado para o outro para que ele aere, né? Ele fique aerado sem necessariamente ser batido. Legal. Tá? Falando da parte do mexido aqui, o Nathan tem uma perguntinha. O mixing glass necessariamente tem que ser de vidro? Já que ele quebra tanto? Sim, Nathan. O mixing glass ele recebe algumas receitas com ingredientes de alta qualidade, super delicados, e fazer com acrílico, com plástico. Talvez você tenha até o mesmo resultado técnico, mas em sabor e apresentação é diferente. Tá. Então eu aconselho sim, quebra um, quebra dois, todo mundo vai quebrar na vida. Só não quebra quem não for mexer. Quem não pratica. Então, você vai acabar quebrando um sim na vida, mas aí uma hora Certo. para, tá? Então vamos começar? Primeira coisa que eu vou fazer, passar gelo. O Vitor Peck está com uma perguntinha aqui sobre o suco de tomate. Você recomenda esses integrais de mercado ou feito em casa? Se você está no primeiro passo, você está iniciando em bar, compra o de supermercado. Você tem aí algumas marcas consideradas. Não é polpa de tomate, tá? É suco de tomate. Ele está na seção de sucos. Não vai na seção de macarrão que não vai dar certo. E depois você começa a procurar outros tipos de suco de tomate e vai sim fazer o seu na sua casa depois, que fica bem mais gostoso. Com certeza, eu aconselho. Tem alguns bares que tem condição de preparar o seu próprio suco de tomate, cozinhando o próprio tomate, colocando alguns temperos especiais, e o resultado é outro. Sim. Legal, bacana. A gente vai colocar 45 ml de vodka, 1
Aí 90 ml de suco de tomate. Antes de abrir, chacoalha bem, tá? E antes de comprar, verifica a validade. Muito importante. Tá. Então 90 ml de suco de tomate. Aí 15 ml de suco de limão. Sim. E uma colher rasa de sal marinho. Aqui é quase que um a gosto, tá? Não dá pra gente... O Blood Mary é outra receita que todo mundo gosta de um jeito diferente. Ah, gosta de mais salgado, gosta de mais molho inglês, mais pimenta, gosto de mais limão, menos alguma coisa. Então fica à vontade, dá pra ajustar sim, tá? Só não pode deixar de ter esses ingredientes. Certo. Aí 15 ml de molho inglês. Molho inglês. Perdão. Esse molho inglês é aquele que a gente encontra no mercado mesmo. Exatamente. Super fácil. Cinco gotas de pimenta tabasco. Uhum. E aí é a gosto. Não dá pra... não gosto de pimenta, não posso com pimenta, não deixa de tomar, tá? E aí o que a gente vai fazer? Fica faltando a pimentinha do reino. Pimentinha do reino é no final. Tá. Tá? Só vou pegar um pano aqui, porque o Blood Mary ele tende a sujar as mãos às vezes, tá? Essa pimenta eu costumo colocar no final, coloco só em cima para dar um perfume final. O que eu costumo fazer também? Preparar antes aqui, não coloco aqui e provo. Para saber se está dentro do meu gosto. O que a gente pode fazer? Pegar um copo, tá? E já deixar cheio de gelo. Cubo de gelo nesse caso. Ok? Tá dentro da minha medida, do que eu gostaria. E eu vou bater. Tiro o excesso Da água. ok. A perguntinha aqui do Rafael Passarelli. Que tipo de tabasco você está usando aí? Tabasco tradicional. Aquela Vermelhinho pimenta mesmo. vermelhinha tradicional. Tem vários tipos. Se você é fã daquele tabasco mais defumado, testa. Legal. Ah, não gosto de tabasco, mas gosto de pimenta? Testa. Molho de pimenta é importante no Blood Mary. Não precisa ser necessariamente uma marca ou um tipo específico, tá? O que eu fiz? Bati para misturar tudo muito bem, deixar gelado, mas não bati muito. Eu não quero que o gelo ele fique totalmente quebrado. E vou coar. Nesse caso, que a gente até quer que passe um pouquinho da pimenta, a gente pode ou usar essa técnica do strainer, que eu tô, da coagem dupla, ou simplesmente não usar a peneira, tá? Ok. Aqui falando da pimenta também, tem uma perguntinha do Bruno Jac. Em quais drinks é pertinente o uso da pimenta? Então, Bruno, é assim, se o drink ele é clássico e não leva pimenta, não é recomendado colocá-la. Se você gosta muito de pimenta, gosta de tomar drink, você pode começar a preparar a sua própria receita. Sim, pode usar pimenta, usa frutas, algumas frutas, manga combina com pimenta,
Morango combina com pimenta, suco de tomate também, abacaxi. Se você não encontrou uma receita que vai pimenta, começa a preparar a sua. Quem sabe, de repente, não é Legal, um novo é. clássico, né? Uhum. Bom, para finalizar, eu vou cortar uma fatia de limão. E vou pegar essa cenoura, cortar essas duas pontas, tá? Como usar salsão também? No Se lugar você, da cenoura? se você quiser, sim. Se você preferir, sim. Não tem problema nenhum. Ele é mais uma guarnição aí no caso também. Exato. Né? A gente vai preparar uma guarnição aqui. Então eu estou cortando uma fatia. Eu já vi até um pessoal fazendo com bacon, né? Eu já vi Fica com bacon interessante, né? também. Quem gosta de bacon É. é um bom... Tem um bar em São Paulo muito legal que É. serve com bacon. Acho que vale a pena testar. E aí eu já tenho separado a minha fatia de cenoura. Vou pegar um pouquinho de sal. Antes, vou pegar a minha cenoura e passar ela no limão. Ah, dicas de ouro! Tá vendo? Tá vendo? Aqui. Para finalizar, vou polvilhar um pouquinho de sal. Duvido que o pessoal do chat não tá com água na boca agora, Pois só é, de ver. Só de ver. Sal, limãozinho, cenoura. E vou polvilhar um pouco só. Tá dando pra ver aí? De pimenta, ok? Para finalizar, coloco dentro, ao lado do meu limão, tá? Essa receita não precisa de canudo. Algumas pessoas gostam, mas é legal provar ela pura, direto no copo, tá? Em que momento uma pessoa pode, que o cliente pode pedir um Blood Mary? Assim, é antes da refeição? No fim de tarde? Tem algum horário mais comum de se tomar o Blood Mary? Dizem que o Blood Mary é o drink perfeito pós-ressaca, né? Na ressaca, né? Uhum. Enquanto você tá ali, não sabe o que vai acontecer da sua vida, você pede um Blood Mary, começa a tomar e a vida começa a melhorar. Então, porque ele é muito energético, Nossa, né? Marco, que é isso? Tá muito gostoso. Tá bom, né? Que poxa. O Blood Mary é uma delícia. E tem um outro drink que é mais inusitado, é um clássico também. Ele é mais inusitado, que chama Bull Shot. Já ouviu falar? Não. Ele tem a mesma ideia do Blood Mary, só que ao invés de suco de tomate, ele leva caldo de carne. Caldo de carne? Caldo de carne, exatamente. Um caldo de carne com vodka, temperos, e é bem o tipo de drink que funciona muito bem para um dia após, um domingo de manhã, sabe? Você tá pensando, o que foi que eu fiz? Perguntando, ligando pros amigos, pô, onde eu foi parar, né? Falando na carne do pessoal aqui no chat querendo temperar carne com Blood Mary aqui, fazendo Dá o pra contrário. fazer. Dá pra fazer. Né? Mas o Bull Shot é uma boa também. No México tem Experimentem. aquele micheladas, não é? A michelada é uma receita super conhecida também que leva cerveja, né? E o suco de tomate temperado. E algumas pessoas costumam ou tomar cerveja e um pouco do suco, ou virar o suco de tomate temperado Tá. diretamente na cerveja. Também Fica bem interessante. legal. Vamos lá então. Agora o strainer. Strainer. Esse cara que a gente usou o curso inteiro. Pois é. A gente tem vários modelos de strainer, né? E o que é importante para ele? Ele tem que ter esses furos aqui, ó. Dá para pegar? Acho que agora foi. Aí, esses furos, que é por onde parte do líquido vai passar,
aqui também, vazado, e aqui, que muitas vezes a gente usa como apoio, tá? Da bailarina. Da bailarina. Ah, legal. Ela passa, a bailarina está aqui no drink e a gente coloca o strainer aqui para apoiar. Ele tem que ter essa mola aqui, tá? Que vai fazer com que o gelo, a fruta, quando entrar em contato, não trave esses buracos. Ele vai parar por aqui e o líquido ele vai passando, tá? Tá. Dica de diamante agora. Essa é uma dica especial. Vocês vão ter uma dificuldade muito grande quando forem usar o strainer e fizerem isso aqui, ó. Dá uma olhada como eu vou encostar esse aço na coqueteleira. Aqui assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Assim é o ideal. Assim não é legal. Tá. Por quê? Se eu faço isso, eu estou criando uma dificuldade para o líquido escorrer naturalmente. E aí ele começa a cair por... Peraí, que agora eu confundi. Aí ele começa a cair por aqui, tá? Ele começa a cair todo torto. Então deixa sempre esse buraquinho aqui livre, tá? Para isso que ele tem essas garras, certo? Deixa esse espacinho livre para o líquido passar, senão você vai ter dificuldade. As pessoas acham que o defeito é do strainer. E, na verdade... É a pecinha que está é atrás. a pecinha né? que está segurando o strainer. Tem vários estilos de strainer, mas esse aqui é o mais comum. Acho que 90% dos bares usam. Legal. E agora, biqueiras? Biqueiras. A gente tem... Bom, biqueiras... Eu aqui não usei biqueiras. O André usou biqueiras no primeiro curso, no primeiro dia. Por quê? Algumas garrafas... A gente vai ver em dosadores depois, os próprios aí, dosadores biqueiras. Algumas garrafas elas são abertas, bocão que a gente chama. Por exemplo, essa aqui, tá? Essa garrafa é bocão. O que quer dizer? Se você não tem muita prática de bar, vai fazer esse movimento, não sabe exatamente quanto está indo. A biqueira te ajuda a fazer esse movimento. Deixa eu dar um exemplo. Bom, vou colocar de novo aqui para vocês entenderem. Biqueira, internautas. Certo? Vou colocar essa biqueira, que é, na verdade, um contador, né, de fluxo contínuo. Ele ajuda a gente a saber exatamente quanto que está caindo e fazer um movimento mais... O pessoal está ficando desesperado. Não faz isso com a tequila. E fazer um movimento mais esteticamente legal. Ajuda muito dentro dos bares a contagem, que é uma coisa importante, quando você vai levar o trabalho a sério, para não ter desperdício. Porém, a gente pode usar sempre os dosadores, como eu fiz o curso inteiro. Tem dosadores de vários tipos. Esse primeiro que vocês estão vendo, clássico, é o típico de boteco, né? Você leva a dose na mesa e serve no copo. E aí a gente tem outros estilos, que são esses dosadores duplos, com normalmente ou 20 ml e 40, ou 25 e 50, até 30 e 60, como esse aqui que eu estou na mão. Tá? Então a gente tem 15, 30, 25, 50, 30, 60, certo? Eles são muito bons para a gente conseguir manter o padrão. Lógico que se você faz uma receita todo santo dia, umas 10, 20, 30 vezes, tem uma hora que você fala assim, eu sei exatamente quanto que está caindo de líquido aqui. Sim. E bartenders experientes realmente têm essa capacidade. Sim. Agora, a gente precisa manter um controle dentro do bar e é importante o uso de dosador ou biqueira. E o que você acha dos dosadores de acrílico? Se ele for confiável e as suas medidas forem corretas, não tem problema. É lógico, a gente dentro do bar a gente preza bastante pelo tipo de utensílio, não só bonito, né, mas funcional e que passa uma né? resistente, que passa uma segurança também, né? Claro, uma Então a gente perguntinha.
o acrílico, às vezes, ele pode pegar uma cor, ou ele pode pegar aroma, sabor. Sim, sim. Então, esses aqui, se a gente higienizar bonitinho, eles não pegam. Uma perguntinha aqui, novamente, do Natan da Mata. Como tirar o dosador da garrafa, aquela bolinha fica na garrafa, para colocar o direcionador de fluxo? Direcionador de fluxo, acho que ele está chamando a biqueira, isso, né? como tirar a bolinha que vem naquelas garrafas para colocar a biqueira? Certo. Você normalmente se usa uma faca, tá? E aí você encaixa a faca entre uma ponta e a outra e estoura. Aqui, se você for olhar a garrafa, ela tem algumas... Será que a gente consegue pegar aí dentro? Vou botar aqui. Pegou, né? Tá vendo que tem umas... como se fosse uma... Eu vou andar aqui, tá? E a gente vem com uma faca, abre isso, tira essa pecinha e encaixa a biqueira. É preciso dizer que abrir a biqueira, você precisa ter uma responsabilidade muito grande, que você precisa comprovar que você está usando aquele tipo de bebida. Porque a gente sabe que, infelizmente, o mercado de bebidas tem algumas artimanhas aí, né, para colocar uma coisa no lugar de outra. Então, é preciso ser muito responsável. Quando se trabalha em um bar, em um restaurante, existe um controle de compra e venda de bebida que a gente poderia simplesmente provar que aquela bebida ela foi aberta para um serviço específico. Mas se você está trabalhando com evento, toma muito cuidado para fazer esse tipo de movimento. É comum, mas toma cuidado. Certo. E agora o macerador. Macerador. Temos alguns estilos aí no nosso slide. Macerador, ele deveria chamar, no fim das contas, de socador. Por mais que seja um nome mais pobrinho, macerador ele não é, porque o termo técnico para maceração quer dizer outra coisa. A gente acaba acostumando, né? Mas ele deveria ser o socador, ele devia ser o pilão até, mas a gente está acostumado a ver macerador. Se você for numa loja comprar e pedir um pilão, eles provavelmente vão te dar um de madeira. E aí madeira não é permitido mais nos bares. A gente tem que usar ou um de aço, tá? Ou um de polipropileno, que é um tipo de material como esse aqui, tá? Da tábua, que é mais firme, e ele indica, se você usa muito ou usa errado, ele começa a absorver cor, sabor, e aí ele indica a hora certa de trocar. Entendi. Ou indica até para o cliente que você está usando um produto que é de baixa qualidade ou já deveria ter sido trocado. Tá? Ele costuma ter uma base. Eu estou dando todas essas dicas para quando vocês forem comprar, não comprar o errado e se machucar. E é verdade, assim, experiência de quase 14 anos de bar. Já machuquei muito a mão comprando o socador errado. Ele precisa ter uma base um pouco maior e arredondada para que a gente coloque aqui e faça esse movimento, tá? Se você tem uma base reta, totalmente 90 graus, na terceira caipirinha você já vai estar com a mão machucada. No final do evento, você vai estar com a mão inchada ou realmente machucado. Então toma cuidado com isso. A gente tem alguns socadores que são maiores e uns que são desse tamanho mais ou menos, que tem o tamanho exato para atravessar um copo, tá? Ou para entrar numa coqueteleira e a gente conseguir fazer amassar a fruta, né? Legal. E vamos fazer uma bebida com ele? Vamos fazer. Opa. Hoje temos French agora o French Martini, certo? Sim. Vou tirar esses ingredientes só para limpar um pouquinho. Alguém quer mais um Blood Mary? Opa. O que temos no nosso French Martini? Podemos manter a vodka, porque vai 50 ml de vodka. Lembra que no primeiro dia perguntaram no chat qual era a bebida mais usada
E já deu para perceber que a vodka Pois é é. realmente o coquetel, é o destilado mais usado nos coquetéis, né? Temos também 15 ml de licor de cassis. Que está aqui, 4 pedaços de abacaxi. 4 pedaços de abacaxi. A gente vai fazer o seguinte. Cortar uma fatia desse abacaxi, tirar as laterais, muitas receitas, quando a gente vai usar abacaxi, a gente pode já preparar essa casca para ser a nossa guarnição, tá? Certo. Então vou aproveitar para dar uma dica aqui. Você pode já ir retirando aqui. Por exemplo, como eu fiz, para tirar e usar como guarnição. No nosso caso aqui não precisa. E eu vou usar essa parte aqui. O miolo eu não costumo usar, porque é uma parte da fruta que ela não tem tanto suco quanto essa aqui. Ok. Tá? Então, vou desprezar aqui. Existe uma bebida indígena muito famosa que chama aluá. Muito famosa, né? Infelizmente ela não é No muito mundo consumida. indígena, no talvez, mundo né? indígena. Que ela é feita à base da fermentação da casca do abacaxi. Com cravo, canela, gengibre, é muito Interessante. gostosa. Bom, temos aqui o abacaxi, que eu vou cortar 4 pedaços médios, certo? Passar para minha coqueteleira, que na verdade vou usar, para vocês entenderem, um mini tin, tá? Que é o nome mini tin. E eu vou fazer o quê? Macerá-lo. Nesse momento eu já posso macerar com 15 ml de Licor de cassis. licor de cassis. Então, o que eu estou esperando? Que o cassis ele já comece a ajudar o abacaxi a soltar o suco e a se misturar. Nesse caso, o abacaxi ele vai ser bem amassado, tá? Ah, então agora você está amassando bastante mesmo. Agora bem, estou até amassando, e não sei se a câmera pega aqui, eu amasso primeiro e torço, tá? Ok. Amasso e torço. Imagina aquela cena do caldo, da cana entrando no moedor, sabe? Ela fica toda triturada. É que nem a gente tem que fazer com o abacaxi aqui. Então, ok. Como chama a nossa receita? French Martini. French Martini. Falou Martini, falou gelo na taça, Isso. certo? Então vou deixar ela aqui pré-gelando, enquanto meu abacaxi já foi bem macerado. Vou colocar gelo em cubo na coqueteleira. Ok? E agora, 50 ml De vodka. de vodka. Nesse momento eu vou bater muito bem para que gele bem rápido e a vodka se misture com o abacaxi e com o cassis. Retirando o gelo da taça. Perguntinha aqui da Juliana. Tem algum martini que vai cereja no fundo? Tem uma variação do Dry Martini que chama Sweet Martini. Sweet. E ele leva, assim, cereja no fundo. Que eu me lembre, é o único.
Cosmopolitan, de vez em quando, alguns lugares costumam colocar uma cereja no fundo. Mas ele acaba ficando adocicado, não precisa, não está na receita. Tá? Então vou fazer a coagem dupla. Queria que vocês prestassem atenção aqui no strainer para perceber como que o líquido vai escorrer. A dificuldade que eu tenho se eu coloco ele aqui assim, ó. Pois é, interrompe, né? Interrompe o fluxo. Como a gente ficou de papo aqui, um pouco, a minha receita ela saiu um pouquinho do padrão que eu esperava, que era o quê? Essa base aqui, o topo, fica totalmente branco, por causa do abacaxi, do suco do abacaxi batido. Legal. Tá? Ela ficou quase lá, acho que aqui no centro dá para perceber que ela não está tão perfeita, mas quando vocês forem fazer em casa, façam melhores do que eu, por favor. E batam bem o suco, o abacaxi macerado, para que ele fique com essa camada bonita em cima. Porque essa é a grande decoração do French Martini, tá? Que combina vodka, abacaxi fresco e licor de cassis. E é uma delícia. Legal. Vocês querem provar? Não, com certeza. Bem gostoso. Esse eu costumo falar que é um drink que dá para tomar de balde, né? Pois é, não parece que tem, né? É muito sutil. É, bem sutil. Frutado, adocicado. É bem bom. É verdade. Marco, a gente está com um tempo um pouquinho curto e ainda temos que falar sobre o Store & Pour e os organizadores. Store & Pour, acho que a gente vai ter na tela esse aí. É o porta-suco ideal para o bar. Você pode comprar em lojas especializadas para bar e restaurante. Eles são transparentes e eles têm o tamanho exato de uma embalagem, né? E eles têm aquele bico dosador também, que ajuda você a fazer o movimento e armazenar com higiene. Legal. Até rapidinho falar, quem está em grandes capitais, grandes cidades, quase sempre tem uma rua da cidade ou uma região que é voltada para a venda de utensílios de bar e restaurante. É lá que vocês vão encontrar a maioria desses ingredientes, desses insumos e utensílios que a gente está falando aqui. Quem não mora numa grande cidade, pode procurar pela internet ou faz uma visitinha numa cidade próxima que normalmente tem bastante coisa, tá? Acho que é uma boa dica para o pessoal aí onde eu vou encontrar, né? Legal. Os organizadores de bar, eles ajudam. Eu trouxe aqui um que a gente está usando, que é esse de acrílico preto, bem parecido com o da foto, onde a gente coloca canudo, guardanapo, mexedor, tá? Então é uma estação pronta para você ter os seus utensílios. Também tem do outro lado aí na imagem um organizador de guarnições e algumas frutas que podem ficar descansando em cima do balcão do bar, né? Não do balcão do cliente, durante a noite de trabalho. Tá? São algumas dicas que podem ajudar a facilitar o trabalho. Sim. Temos uma perguntinha aqui, novamente da Amarelinha. Como devem ser mantidas as partes não usadas da confecção da bebida até que se faça outra igual? Eu imagino que das frutas que tenham sobrado. Algumas frutas... Aqui a gente está com uma aula experimental, né? Não é o dia a dia do bar. Então eu até estou desprezando a mais do que eu faria dentro do bar. A gente tenta evitar o desperdício ao máximo, seja de fruta, seja de ingredientes. Então, algumas frutas, como maçã, maçã verde, a gente consegue passar, depois de abertas, a gente passa um pouquinho de limão na parte aberta, né, para que ele não oxide muito rápido. A gente consegue preservar. Limão, depois de aberto, o ideal é que a gente tenha um papel filme do lado, já passe no próprio o papel filme
para proteger e deixe na geladeira, tá? Então são algumas coisas que a gente costuma fazer para poupar mais. Eu costumo sempre tirar, tá aberto o limão, tiro um pouquinho como eu vou fazer aqui. Pô, esse limão já está aberto faz uns 10, 15 minutos, certo? Então o que eu vou fazer? Tiro aqui essa primeira parte pequena para usar o resto dele totalmente. Essa parte aqui, ela já oxidou um pouquinho, já está mais seca. Tá? Então esse aqui está bem fresco. Certo. Agora, para quem tem acesso, no fim do serviço pode embalar a vácuo as frutas? Pode, mas tem que tomar cuidado quando usar. Assim. Se eu embalasse esse aqui a vácuo, ok. Vai tirar o limão de dentro, qualquer né? jeito, quando eu tirasse o limão daqui, eu ia cortar essa primeira parte para ter ele fresquinho. Certo. Mas pode sim, ajuda. Pois é. E agora, antes de encerrarmos, vou passar alguns recadinhos para vocês. Lembrando que se perder algum momentinho do curso de hoje, a reprise começa às 19 horas. O curso está com 35% de desconto e esse desconto vai até o final da reprise de hoje. Adquirindo o curso, você tem acesso a todo o material complementar, que são apostilas de todos os drinks, com todas as imagens, dicas super especiais do Marco, não é verdade, Marco? E o certificado, né? Com Que certeza. é muito legal. E você ainda vai levar um certificado, gente. Olha que coisa mais bacana do Marco Della Roche. Isso é muito legal. Você ganha também a aula bônus que nós gravamos e foi sobre decorações e guarnições de drinks, que foi um espetáculo super legal para você tornar os seus drinks ainda mais interessantes visualmente. Super legal, gente. E para você que é um amante das bebidas, temos o nosso combo, que é o curso de bartender e o curso mestre cervejeiro. Os dois estão com um super precinho bacana, então dá uma olhadinha no site do Educar e confira maiores informações. O curso do mestre cervejeiro foi o primeiro curso de cerveja que eu fiz, foi com o professor de vocês aqui. É mesmo? É. Que bacana. Muito olha legal só. o curso. Vale Com a pena. certeza muito profissional, então. Muito legal. Marco, muitíssimo obrigado por compartilhar tanto ensinamento com a gente. Obrigado. Foram momentos muito interessantes. Tenho certeza que nós e todo mundo aí de casa aprendeu muito. Foi muito legal. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Isso foi a nossa 9ª aula do curso Bartender Coquetéis Clássicos com Marco Della Roche. Educar, sucesso, aprender sempre.